No vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de transições que você pode incorporar na sua planilha de treinamento. Além disso, também eu vou dar alguns exemplos de treinos para cada tipo e também a te ajudar a identificar quais os tipos de transição que você mais precisa trabalhar, dependendo aí do resultado que você está tendo nas suas provas. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Vamos então conversar sobre os 4 tipos de transição que você deve aplicar na sua planilha de treinamento. Eu vou também dar alguns exemplos práticos aí de séries de treinos para que você faça aí dependendo do tipo de resultado que você está tendo na sua prova. Começando então com a transição do ciclismo e da corrida. É aí o tipo de transição que o pessoal mais tem dificuldade de executar, porque você fica trabalhando ali sempre as pernas. Então os atletas que não têm tanta experiência, eles fazem a parte do ciclismo, e então quando vão para a parte da corrida, sentem ali as pernas muito estranhas na hora de correr. Você tem aí 2 opções que eu recomendo para trabalhar esse tipo de transição. Eu coloquei aqui na opção 1, é o simulado. O simulado é alguma coisa que você quer fazer e que vai simular o dia da sua prova, a distância da sua prova. Claro aí que a exceção seria as provas longas. Você não quer simular um Ironman ou um Ironman por completo. Você pode aí fazer partes de cada modalidade. Fazer muita corrida depois de muito ciclismo é sempre um pouco complicado, que vai estender demais o seu tempo de recuperação, mas o simulado é uma excelente opção para todas as distâncias, inclusive se for um simulado de prova curta, prova de sprint, por exemplo, faça aí 20 km de contrarrelógio no ciclismo, seguido de talvez 3 km, um pouquinho a menos do que a distância da prova na corrida. Isso será um super treino que, além de você trabalhar essa transição, você também vai estar trabalhando ali o seu sistema de tolerância, que é o mais específico no dia da prova. Uma vez que você já não tem tanta dificuldade em fazer essa troca, você pode fazer uma segunda opção, que é um pouco diferente, é um pouco mais... você vai trabalhar mais técnica, você vai trabalhar mais o seu sistema neuromuscular também. O que funciona? Eu recomendo treinos de marcha pesada no ciclismo, treinos de Big Gear. Eu vou colocar inclusive aqui na descrição desse link um dos nossos treinos principais aí, seguido de um treino de altíssima frequência de passadas na corrida. Esse treino vai exagerar o que você precisa fazer no dia da prova. Então, o simulado, você vai simular ali a transição do ciclismo em ritmo de prova, talvez do volume da prova e depois da corrida. E esse segundo treino você vai trabalhar um pouco de uma maneira diferente, não tanto a carga aeróbica quanto o primeiro, mas a parte técnica e a parte neuromuscular. Então é muito interessante para os atletas que já estão um pouquinho no nível mais avançado aí, fazer um treino de força no ciclismo, seguido de um treino de alta frequência de passadas na corrida. Eu vou colocar aqui uma opção de cada um no link, que são treinos que eu já tinha explicado aqui no canal antes, para você ter uma referência. Mas aqui você pode misturar demais. Você pode fazer no treino de força, no ciclismo, treinos longos, treinos de contrarrelógio com marcha pesada, ou então as repetições para desenvolver força específica. E na corrida a mesma coisa, você pode fazer tiros curtos, tiros na esteira, tiro na pista, ou então uma corrida mais longa, mas tenha certeza que você vai sempre focar na sua frequência de passada. A segunda opção de transição, que eu acho de muita importância também, é a troca da natação para a corrida, os treinos de swim run. Por que isso aqui é importante? Muitos atletas aí vêm de um histórico da natação, então assim, o pessoal já sabe nadar. E natação é um pouco mais complicado, você precisa ter acesso à piscina. Já corrida, todo mundo acha um lugar fácil e eficiente para treinar corrida. Então, o atleta com frequência treina mais corrida do que natação. Então ele se sente que ele está muito em forma na corrida, e chega no dia da prova, ele tem um resultado decepcionante na modalidade de corrida.
ou anda corrida, dependendo aí se for uma prova mais longa, e fica meio sem entender assim por quê que eu não consegui correr no dia da prova o que eu executei nos treinos. E o motivo pode ser falta de treino de natação, principalmente a falta desse tipo de transição. O triatlon, a fadiga vai só acumulando, você não nada e depois você descansa, e depois trabalha a bike, depois trabalha a corrida. Você nada, já sai ali da natação com os ombros pesados e vai para o ciclismo, depois vai para a corrida. Então aquela fadiga vai só acumulando, vai só te minando, e chega na corrida, se você não estiver bem preparado, você vai passar apertado, vai ter que caminhar a corrida e vai se decepcionar. Então esse tipo de transição eu acho muito importante, e eu recomendo você tentar simular o dia da prova. O que é? Você ali correr com os ombros pesados. Então a gente tem algumas maneiras de fazer isso. A natação deve ser ou longa ou intensa, para que você tenha esse resultado de sair da piscina ali com os ombros, com os braços cansados. Se possível também, use o seu material de braço, use o palmar, use a puboia, porque isso vai acelerar ainda mais esse processo de peso nos braços, e também vai economizar um pouquinho ali, vai deixar seus batimentos um pouco mais baixo, para você conseguir correr um pouco mais de intensidade. E o volume da corrida, tenha certeza que seja sempre um pouco moderado ali, porque a corrida após o ciclismo, você pode fazer ali 15, 20 minutos sem problema, você já vai se acostumar com aquela transição, mas o objetivo desse tipo de treino, se possível, faça uma corrida um pouquinho maior ali, pelo menos 30 minutinhos, talvez até mais, dependendo aí do tipo de treino que você vai estar fazendo. Então tenha certeza, a natação intensa ou longa, pode ser intensa, você pode fazer inclusive um simulado, 1.500 metros forte, 2.000 metros forte, o pessoal que está começando talvez menos aí, 500, 800, ou então você pode fazer um treino mais longo, talvez de 3.000, se você já tiver um pouco mais de experiência, às vezes até um pouquinho mais, e a corrida é sempre alguma coisa moderada. Então é um treino relativamente longo, é um treino que muita gente aí só vai conseguir ter tempo para fazer isso no fim de semana, mas talvez valha aí você, pelo menos até você ter um pouco mais de experiência e parar com esse problema de ter pouco resultado no dia da corrida do triatlon, porque pode ser falta desse tipo de treino, além de demais aí aspectos do dia da prova, que também o triatlon geralmente um resultado decepcionante não é a culpa de uma coisa só, são vários fatores aí que chegam acumulando e que resultam aquela frustração, e a falta dessa transição aqui provavelmente é um deles. O próximo tipo de transição é a transição da natação para o ciclismo. Logisticamente é um pouco mais difícil de organizar essa transição. Você tem a opção de ou fazer numa academia em que você tem uma piscina e depois ele tem uma bicicleta ergométrica, ou se você tiver a possibilidade de trazer a sua bicicleta, talvez de preferência com rolo de treinamento, para perto da piscina. Ou então em alguns casos aí o pessoal tem acesso à piscina no próprio prédio, então fica tranquilo aí de talvez pedalar no rolo indoor. Mas mesmo assim, logisticamente é um pouco difícil de fazer esse treino. E ele seria o terceiro aí dos 4 tipos de transição que eu vou fazer, o terceiro mais recomendado, por 2 motivos. Qual que são os benefícios, os principais benefícios desse tipo de trabalho? O primeiro é a adaptação mental que você tem de iniciar um ciclismo forte após uma natação forte. Se você já fez o triatlon e você sabe que depois que você fica ali muito tempo na posição da natação, você ali levanta e já corre na transição, fica um pouco tonto ali, já tem que sair para pedalar, as pernas estão meio frias ali, porque não tem inclusive muito sangue nas pernas pelo trabalho que você fez na natação. Então mentalmente é bem desafiador essa transição, e no dia da prova também. O pessoal não sente muito as pernas no início do ciclismo, fica ali um pouco tonto. Então é um dos benefícios você trabalhar isso, é que você vai se acostumar com aquele sentimento. Fisiologicamente é muito difícil você melhorar isso, até por essa questão de mudança de sangue, então é muito difícil
você melhorar a sua eficiência, em que seu corpo ali troca de sangue, vai para os braços, para as pernas. É meio complicado isso aí, mas você pode melhorar aí a parte mental de que o dia que você chegar no triatlon vai acontecer e você já vai ter experimentado aquela sensação diversas vezes durante os treinos. Então, se você é um atleta que tem dificuldade no dia da prova com esse início do ciclismo, é uma opção. E mais uma vez aí, você vai precisar fazer bastante intensidade tanto na natação quanto no ciclismo para desenvolver a parte específica da prova. Inclusive, você também pode fazer séries mais curtas, se for conveniente, claro. Você nada ali, talvez um tiro forte de 200, 300, 400 metros e depois pula na bicicleta, faz ali 5 minutos bastante forte, só para trabalhar esse momento em que você sai da natação meio tonto ali e depois faz um trabalho mais forte no ciclismo. A outra oportunidade desse tipo de trabalho é para quem estiver precisando nadar mais frequente na semana, mais vezes na semana. Por exemplo, um treino muito tradicional de uma planilha de triatlon são os longos de ciclismo. E no fim de semana, então o pessoal às vezes pega o carro, vai para uma estrada, então faz lá o longo de ciclismo, dependente aí do volume, vai depender da distância que você vai estar treinando. Mas é muito pouco comum você nadar antes desse treino, até por uma questão logística, por uma questão de tempo. Mas é uma oportunidade. Se você estiver precisando nadar com mais frequência, seja qual for o motivo, seja que você queira melhorar a sua natação e para melhorar a natação não tem jeito, tem que nadar com muita frequência, ou às vezes você tem muita limitação de tempo e que você tem que fazer vários trabalhos de transição para conseguir aí treinar as 3 modalidades relativamente frequentes durante a semana. Então esse trabalho da natação e do ciclismo é uma boa oportunidade para você aumentar a frequência da sua natação e mesmo assim você ainda consegue ter um treino de qualidade na hora do ciclismo, porque a natação nesse caso não precisa e nem deve ser muito forte. Você quer cair na água, nada ali um pouquinho, trabalha uma coisinha ou outra e depois vá para o treino de ciclismo, que provavelmente vai ser o principal. O último trabalho de transição seria o caso de você fazer a natação depois de um trabalho eu até esqueci de colocar aqui, de ciclismo, corrida ou até musculação também. Eu não coloquei musculação aqui porque não é tão específico assim, mas vale mencionar. Então, é o quarto aí da lista, é um que eu recomendo muito pouco, a não ser por 2 exceções. E por que eu não recomendo esse tipo de trabalho? Porque se você já experimentou, se você já fez uma prova de aquatlon, ou se você faz um treino forte de corrida depois, ou de ciclismo e depois cai na água, ou então de peso depois cai na água, você vai perceber que é muito difícil nadar. E quando você nada já fadigado, você vai estar ali muito cansado, então sua técnica vai ser pior, sua velocidade vai ser mais lenta. Então você vai estar desenvolvendo hábitos ruins para o seu estilo da natação, para a sua técnica, que é exatamente o contrário que a gente recomenda pelo método aqui na Iron Guides. É sempre que possível focar a natação antes, sempre que possível fazer a natação ali no início do dia, para que você nade ali descansado, você tenha uma melhor técnica, e então a corrida e o ciclismo você não precisa estar tão descansado para trabalhar com uma boa técnica. Então esse tipo de trabalho de transição eu não recomendo com frequência, a não ser por 2 exceções. Quais são? A primeira é se você for fazer uma prova de aquatlon. O aquatlon não é tão famoso quanto o duatlon, quanto o triatlon. E é a corrida, a natação e depois a corrida. É uma prova oficial das federações de triatlon. Então existem campeonatos brasileiros de aquatlon e tudo mais, campeonatos mundiais. Mas não é tão tradicional. Geralmente quem compete são os triatletas que fazem como um treino diferente. Se você quiser competir uma prova de aquatlon, então você tem que trabalhar essa troca, principalmente nadar depois da corrida. Se for o caso, tenha muito cuidado. Eu coloquei aqui, quebre a swim, quebre a natação. Sempre, ao invés de correr forte, já cair na água e tentar nadar ali muito tempo, muito forte, estruture a sua natação em repetições mais curtas, para que você sempre trabalhe com uma boa técnica na modalidade da natação. É sempre uma boa ideia ali reforçar um bom trabalho técnico
na natação. A segunda exceção seria usar a natação como um treino regenerativo de um treino de ciclismo, de corrida ou então de musculação. Então aí você talvez fez um treino muito forte na pista de atletismo, fez um longo de corrida ou então fez um contrarrelógio de ciclismo, foi para academia, malhou pesado ali, se for uma coisa que já tem na sua planilha. Então, se acontecer depois disso, você cai na água e você faz uma natação ali curta e leve, apenas para soltar, para cicatrizar, acelerar a sua recuperação do treino anterior. Então essa é uma opção interessante também. Eu recomendo a mesma coisa se você fizer isso em estruturar o seu treino em repetições curtinhas, talvez ali 50 metros, não mais muito do que 100 se você já for um atleta mais experiente. Você pode inclusive também trabalhar um pouco de pernada ali para cicatrizar um pouco as pernas. Mas enfim, então esse tipo de transição é recomendado somente nessas duas exceções e que não vai aparecer com tanta frequência aí na sua planilha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então ele foi inclusive uma sugestão de um dos assinantes aqui do nosso canal. Me desculpa, quem fez essa sugestão, por favor, deixe um comentário aqui. Eu não anotei seu nome. Se você tiver qualquer sugestão também, entre no nosso site ironguides.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, qualquer comentário, é só deixar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida, assine o nosso canal e também não deixe de fazer o download do nosso livro gratuito, Segredos do Triatlon, para aprender um pouquinho mais sobre o método, que é a nossa metodologia de treinamento. Até a próxima, bons treinos!